Fica à sua disposição agora, tá certo? Saudações. Beleza. Vocês só me confirmem, por favor, se vocês já estão vendo aí. Ok, tá ok. Ok, Tudo certo? tudo certo. Estão me ouvindo bem também? Tudo ok, tudo ok. Bom, a partir desse momento eu já não os vejo mais, tá? Então vou aqui começar a falar sobre o tema de hoje. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos que, que estão aqui prestigiando. Dar uma boa tarde a todos. Bom, é, vou falar um pouquinho sobre como é que a gente toca um cubo mágico como se fosse um piano, né? Eu sei que está soando estranho para muitos, né? Isso para não dizer para todos, mas vamos ver como é que isso funciona. Bom, primeiramente, eu quero motivá-los usando a pergunta que inicia essa palestra. Como é que poderíamos tocar um cubo mágico como se ele fosse um piano? E é tocar de verdade, não no sentido de uh, brincar com ele, mas de tocar. Bom, para responder isso, eu vou utilizar uma área da matemática que é chamada de álgebra abstrata. Bom, e essa área, ela me dá uma ferramenta que tem o nome de teoria de grupos, tá? Mas, antes de a gente entrar nesse cerne, eu vou responder uma outra pergunta. O que é álgebra abstrata? Bom, baseado na, naquilo que muita gente pode imaginar, ela é um pouco parecido com aquela álgebra que a gente aprende no ensino fundamental, só que um pouquinho mais abstrata, tá certo? Então vamos fazer uma pequena viagem no tempo, e eu estou convidando vocês a entrarem nessa máquina do tempo aqui comigo. E vejamos o seguinte, cerca de no ano de 1800, por bastante tempo as pessoas souberam como resolver equações lineares, quadráticas, um pouquinho mais complicada para resolver as equações cúbicas. Aí a nossa formulinha resolver equações cúbicas. E também souberam como resolver as equações de grau 4. E aí eu vou dar 30 segundos para vocês decorarem essa formulinha aí, tá certo? Quando vocês decorarem, vocês me dizem ok que eu continuo a nossa palestra. Bom, brincadeiras à parte, a pergunta que surgiu foi a seguinte: como é que eu resolvo? Que fórmula eu uso para resolver as equações de grau maior? Como, por exemplo, de grau 5, grau 6, sei lá, de grau qualquer. E quem nos respondeu essa pergunta foi um adolescente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, um adolescente chamado Évariste Galois. E ele respondeu essa pergunta com a ferramenta que hoje a gente chama de grupo. Bom, pessoal, quando eu digo adolescente, é porque de fato Galois era adolescente quando estudava essa teoria. Para quem não conhece a história de Galois, Galois morreu com apenas 22 anos, tá? Ele era um gênio, como vocês já podem imaginar. E com 17, 18 anos ele começou a estudar essas estruturas. Então veja aí que esse cara de fato era muito diferente para sua época. Bom, nessa mesma época tinha um certo senhor que também estava ocupado estudando coisas de seu próprio interesse. E esse rapaz, nada mais, nada menos que é o tal de Carl Friedrich Gauss,
que a gente já ouviu falar sobre ele na semana passada, né? Bom, e a técnica que Gauss estava estudando é conhecida como aritmética modular, certo? Está aí o nosso princípio da matemática. Bom, nesse século XIX, aconteceu uma revolução na geometria, né? Que por muito tempo foi dominada pelas ideias de Euclides, que utilizou seus livros Os Elementos. Então, matemáticos perceberam que começaram a surgir novas geometrias, além daquelas que foram criadas para os gregos, né? A geometria euclidiana, que é a clássica criada por Euclides, e descobriram que tinham outras geometrias que é chamada de geometrias não euclidianas, a geometria esférica, a geometria hiperbólica, dentre outras que surgiram mais para frente. Bom, só que não demorou muito tempo para que eles descobrissem que os grupos seriam uma ferramenta útil para estudar essas novas geometrias, tá? E essa ferramenta era tão poderosa que ela poderia ser usada de várias formas diferentes. E foi assim que nasceu essa teoria. Bom, mas já que essa teoria é tão importante, é tão útil, naturalmente surgiu uma pergunta. Essa ferramenta, ela poderia ser abordada em outro lugar? Bom, assim surgiu, começou a aparecer novos objetos abstratos, tá certo? Os anéis, os corpos, os módulos, os grupos e os espaços vetoriais. E fazendo a união dessas cinco estruturas, é o que a gente chama de álgebra abstrata, certo? Bom, a álgebra abstrata é um assunto relativamente novo, tá? De tanto tempo de estudo na matemática, e ela continua a crescer ano após ano. E a cada ano, nós descobrimos novos usos para a álgebra. Ela é usada tanto na física, quanto na química, quanto na ciência da computação. Só para voltar um pouquinho para falar uma coisa para deixar bem claro. Para vocês pode parecer um tanto estranho o que é anel, corpo, espaço vetorial. Bom, vocês com certeza já trabalharam bastante com essas estruturas sem saber que são essas estruturas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de anel de espaço vetorial. Os números inteiros. Esse é um exemplo de anel, tá? Anel, corpo, espaço vetorial, módulo e grupo são basicamente conjuntos com algumas estruturas. Um exemplo de corpo, por exemplo, são os números racionais, os números reais, os números complexos, certo? Mas eu não quero entrar a fundo nessas estruturas. Bom, a gente já sabe o que é álgebra abstrata, agora eu vou falar um pouco o que é um grupo. Antes disso, eu quero salientar o seguinte: existem muitas áreas diferentes na matemática, né? Geometria, geometria plana, espacial, hiperbólica, diferencial, etc. Nós temos a teoria dos números, certo? Que trabalha com aritmética modular, trabalha com divisores, certo? Essa topologia que é grosseiramente uma generalização do que é a geometria, tá? A geometria trabalha muito com forma e a topologia ela está digamos um degrau acima do que é a geometria. E temos também a álgebra, resolução de polinômios, de equações, etc. Mas veja o seguinte, cada uma dessas áreas tem problemas muito diferentes um do outro. E foi no final do século XIX eles perceberam que, usando uma mesma ferramenta, eles conseguiriam resolver tipos diferentes de problemas. E aí, uma questão foi levantada. Por que eu não pego essa ferramenta, né, dos vários ramos da matemática, e eu estudo ele usando
apenas uma única ferramenta de maneira geral. E essa ferramenta foi o grupo, certo? Mas para mostrar a ideia de grupo, eu vou falar alguns exemplos, certo? Eu quero destacar a grande variedade dos grupos, diversas formas que ele se apresenta, e também entender o que demorou para os matemáticos reconhecerem que, usando a mesma ferramenta, ele consegue trabalhar em diversas áreas. Bom, vamos supor, primeiramente, que a gente está num planeta diferente. Tá? Esse planeta diferente, ele tem um dia cuja duração é de 7 horas. Tá certo? Mas, para facilitar no que eu quero mostrar, eu vou pegar, ao invés de 1 a 7, eu vou enumerar esse conjunto de 0 a 6. Então, o número de horas deste planeta é de 0 até 6. Note que eu posso fazer operações nesse relógio, tá certo? Eu posso somar e subtrair as horas, como a gente faz normalmente. É o seguinte, eu estou a 3 horas e eu quero saber que horas vai ser daqui a 5 horas, eu vou somar 3 vezes 5 e o resultado é 1. Tá? Então, se eu estou, sei lá, 4 horas e eu quero saber que horas vai ser daqui a 3 horas, então vai ser 0 horas. Então, 4 mais 3 é igual a 0. E eu também posso subtrair. Se é uma hora e eu quero saber que horas foi há 3 horas atrás, então 1 menos 3, 5. Então, 5 horas. Então, a partir disso, note que eu posso fazer uma seguinte associação. Eu posso pegar essa aritmética do relógio, ou seja, somar e subtrair as horas do relógio, e fazer uma equivalência com a aritmética modular que Gauss estudou, que Gauss desenvolveu, na verdade. O que isso significa? Que 7 horas que se passam no meu planeta é equivalente a estudar os inteiros módulo 7. Ou seja, eu vou pegar os inteiros, dividir por 7 e trabalhar com o resto dessa divisão. Por que isso facilita? Porque os restos da divisão por 7 são sempre 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que é exatamente as horas do meu relógio. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é essa parte do nosso planeta aí de 7 horas. Um outro exemplo interessante é o seguinte: como é que eu posso pegar triângulos de formas diferentes, manusear esse triângulo e colocar ele novamente no chão para que ele fique com a mesma orientação original? Tá? Então, é isso. Eu vou precisar usar dois movimentos. Tá? É o que eu chamo de movimento de rotação, quando eu rodo meu triângulo, e o flip, quando eu giro ele em torno de um eixo. Tá certo? Então, eu vou usar esses dois movimentos para verificar como é que eu posso trabalhar com o movimento de um triângulo. Bom, vamos verificar. O primeiro movimento é: eu tenho meu triângulo, eu tiro ele do chão, coloco ele de volta. Como eu não fiz nenhum movimento, eu vou dizer que esse movimento, eu vou chamar ele de E, de neutro. O segundo movimento, eu tiro o triângulo, faço uma rotação e coloco ele no lugar. Uma rotação, eu vou chamar de R. Meu terceiro movimento, eu levanto o triângulo, faço duas rotações e coloco ele no lugar. Duas rotações, 2 vezes R, R ao quadrado. Veja que, se eu pego um movimento e faço a rotação contrária, é igual ao movimento de R quadrado. Ou seja, uma rotação é igual à rotação 2 vezes para frente. Eu não vou colocar a rotação equivalente de R quadrado. Outro movimento é pegar, fazer um flip, fazer uma rotação. Perdão, fazer um flip e... Quinto movimento, eu levanto. Hugo,
Hugo, tá cortando um pouquinho. Não sei se é só comigo aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Pessoal, alguém tá cortando. Deixa eu ver aqui, falando aqui com o pessoal. Tá cortando. Cortou agora um pouquinho. Veja aí. Tá, joia. Essa parte do triângulo, Foi agora. Foi nessa parte aí, no terceiro triângulo que você colocou. Deu uma cortadazinha. tá bom. Então, só Veja para aí. tá bacana. Vá. Então, para explicar novamente, esse terceiro triângulo, eu levanto ele do chão e faço duas rotações. Perceba que um está aqui em cima, no primeiro, eu rodo ele uma vez, rodo duas, está aqui R quadrado. O quarto triângulo, que é esse F aqui, vou mostrar para vocês para facilitar, eu rodo ele durante um eixo, tá certo? Quando eu faço esse movimento do eixo, eu coloco ele de volta e é meu quarto movimento. Então deixa aí nossa animação chegar para facilitar a visualização de vocês. Por favor, me interrompam a qualquer momento aí que tenha cortado. Agora usem o fone que eu não tô vendo o chat, tá bom? Então tá aí, o nosso quarto movimento tem um movimento de rotação inversa. Veja que ele é igual a esse R quadrado aqui em cima. Então não conto ele como um movimento, tá certo? Então vamos lá. Quarto movimento, eu pego o triângulo, giro em torno de um eixo, que é o flip, e boto ele no lugar. O quinto movimento, eu tiro ele, faço um flip e uma rotação. E o sexto movimento, eu vou pegar o triângulo, movo ele durante um eixo e faço duas rotações. Tá certo? Tudo bem agora, professor? Foi certo aí? Perfeito agora. Perfeito. Bacana. Então vamos lá. Bom, de forma geral, notar o seguinte, que esses movimentos é uma nova maneira de estudar uma forma geométrica. É a seguinte, eu vou observar todas as maneiras de transformar uma forma nela mesma, que hoje em dia a gente chama de simetria. Tá certo? Bom, um outro exemplinho que eu quero dar para vocês é o seguinte. Vamos pegar o nosso conjunto dos números inteiros. Tá? Todo mundo conhece conjunto dos números inteiros. Veja o seguinte. Se eu tomar quaisquer dois números inteiros, eu posso somar e subtrair e ele continua sendo um número inteiro. Tá certo? Inclusive, se eu somar um número, eu subtrair um número inteiro do outro, é a mesma coisa que somar. Tá? 7 menos 11 nada mais é do que 7 mais menos 11. Bom, então eu vou destacar essas propriedades do conjunto de números inteiros. Se eu pegar o conjunto, usar a operação de soma, eu sei que ele é fechado. O que é um conjunto ser fechado? Se eu pegar dois elementos desse conjunto, somar e ele continuar no conjunto, eu vou dizer que esse conjunto é fechado. Os inteiros têm um elemento neutro, que é o que a gente conhece como zero. Se eu somar qualquer inteiro com zero, o resultado é o próprio elemento. Eu também tenho um elemento que a gente chama de inverso. Se eu somar qualquer número com seu inverso, ele é igual a zero, que é igual ao elemento neutro. Eu vou fazer a seguinte afirmação. Eu consigo fazer uma relação entre a aritmética do relógio, que a gente viu lá, aquelas somas do relógio, as simetrias do triângulo e os números inteiros. Bom, então vamos lá. Que relação eu consigo encontrar entre esses caras? Veja o seguinte. Os elementos do meu relógio são as horas dele, que a gente já viu que vai de 0 a 6. Os elementos do triângulo são as nossas simetrias, né? Uma rotação, duas, o flip, etc. E os dos números inteiros são os números. A operação que a gente usou no relógio foi somar. No triângulo, foi multiplicar. R vezes R, R quadrado, que é uma rotação. E dos inteiros, a gente também está somando. Bom, se eu somar qualquer hora do relógio, o resultado é uma hora do relógio. Então,
é fechado. Se eu fizer qualquer movimento no triângulo, entre rotação e flip, ele continua sendo um elemento do triângulo. Então é fechado. E os números inteiros também. Se eu somar qualquer número inteiro por um inteiro, o resultado é um inteiro, então ele é fechado. Bom, o relógio tem um elemento neutro, o zero. Se eu somar qualquer hora com zero, o resultado é qualquer hora. O elemento neutro do triângulo, a gente viu que foi aquele primeiro, eu deixo ele quieto, eu não faço nenhum movimento. E o elemento neutro dos inteiros é o nosso zero que a gente conhece. O inverso de um relógio é você pegar a hora e dar para trás, que foi o que a gente viu com menos x. O inverso do triângulo, que a gente viu, é a rotação contrária. O movimento contrário, na verdade. E o inverso dos inteiros, a gente sabe que é o menos o x, que é o número inteiro. O inverso do 1 é menos 1, do 2 é menos 2, e assim sucessivamente. E eu tenho outra propriedade, que é o que a gente chama de associatividade. Ou seja, não importa em que ordem eu some a hora do relógio, não importa em que movimento eu faça no triângulo, não importa em que ordem eu some números inteiros, o resultado é sempre o mesmo. Ora, com essa relação, eu posso verificar o seguinte: se eu tenho um conjunto de elementos, eu tenho uma operação, eu sei que esse conjunto é fechado em relação a essa operação. Tem um elemento neutro, tem um elemento inverso, e essa operação é associativa. Senhoras e senhores, meninos e meninas, nós temos um grupo. Então, eu consigo pegar a parte da aritmética, que é o nosso relógio, posso pegar a parte da geometria, que é a nossa simetria, posso pegar um conjunto dos números inteiros, e eu trabalho da mesma forma, que é um grupo. Matematicamente, com a definição formal, um grupo é um conjunto não vazio que tem uma operação e ele obedece à associatividade, ou seja, não importa em que ordem eu faço a operação entre três elementos, elas são iguais. Tem um elemento neutro, ou seja, se eu pegar qualquer elemento desse conjunto e fizer uma operação com o elemento neutro, o resultado é o próprio elemento. E todo número desse grupo tem um inverso. Então, isso é um grupo. Assim, um grupo nada mais é do que uma coleção especial de elementos. Pode ser um conjunto de números, pode ser as faces de um cubo mágico, ou sei lá, qualquer outra coisa. Então, conjunto de bolas é um grupo, um conjunto de números é um grupo, e se eu pegar um quadrado, que são as faces de um cubo mágico, ele também é um grupo. Bom, vamos ver nessa animaçãozinha que basicamente são essas operações. Closure é o fechamento, ou seja, o que está no grupo permanece no grupo, independente do movimento que eu faça com ele, da operação que eu faça com ele. Tá bom? Associatividade, eu tenho três elementos, não importa qual é a ordem que eu faça nessa operação, eles são os mesmos. Então não importa se eu vou girar duas vezes, depois girar uma, ou girar uma, depois girar duas, o final é o mesmo. E nos números inteiros está aí, não importa se eu somo primeiro ou somo depois, a soma é a mesma. A identidade, se eu pegar qualquer elemento do conjunto e somá-lo com o elemento do neutro, o resultado é o próprio elemento, não importa que elemento é esse. Nos números inteiros a gente chama esse cara de zero. Tá? E o elemento inverso, se eu pegar qualquer elemento do conjunto e somar com esse elemento inverso, operar esse elemento inverso, ele vai dar sempre o nosso elemento neutro. E todo elemento do grupo tem um elemento que a gente chama de inverso. Bom, alguns exemplinhos para a gente fixar. Eu vou pegar o conjunto dos números pares, tá bom? E eu vou usar a operação de soma. Bom, o conjunto dos pares, ele é um conjunto fechado, ou seja,
Se eu somar dois pares, o resultado continua sendo par? Sim. Então, é fechado. O conjunto do par tem um elemento neutro? Tem. O zero. Qualquer número vezes o zero, mais o zero é qualquer número. O conjunto de números pares tem um inverso? Tem. O inverso do 2 é menos 2, do 4 é menos 4, etc. Ele é associativo? É sim. Então, obedece às quatro propriedades. Então, o conjunto dos números pares forma um grupo. Vou pegar agora o conjunto dos números inteiros ímpares. Vou somar e verificar seu grupo. O conjunto de números ímpares, ele é fechado? Não. Se eu somar dois números ímpares, ele vira um número par. Então, ele não é fechado. Ele tem um elemento neutro? Também não. Ele não tem o zero, por exemplo. Ele tem inverso? Tem. O inverso de 1 é menos 1, de menos 3 de 3 é menos 3, etc. É associativo? É. Porém, não é um grupo, pois ele não obedece duas das propriedades. Vou pegar os números inteiros agora e usar a operação de multiplicação. Ele continua sendo um grupo? Bom, será que é fechado? Se eu multiplico um inteiro por outro inteiro, ele continua sendo inteiro? Sim. Qualquer inteiro vezes um inteiro é inteiro. Ele tem um elemento neutro? Ou seja, se eu multiplicar qualquer inteiro pelo neutro, ele é igual a qualquer inteiro? Que é o nosso número 1, né? 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 1 é 3, e assim sucessivamente. O número inteiro, usando a multiplicação, ele tem inverso? Ou seja, se eu multiplicar um inteiro por outro inteiro, eu consigo o elemento neutro do grupo? Não, né, pessoal? Qual o número, qual o elemento, qual o inverso da multiplicação? Que é o neutro da multiplicação? É o 1. Se eu multiplicar qualquer número por 1, o resultado é qualquer número. E eu não consigo isso nos números inteiros. Como é que eu consigo multiplicar um número inteiro para conseguir um? É pegar um número racional. 2 vezes um meio é um. 3 vezes um terço é um. 4 vezes um quarto é um quarto é um. Então, eu não tenho o inverso. É associativo, porém, não é um grupo. E para finalizar, eu também tenho os múltiplos de 7, usando a adição. Então, 0, 7, 14, 21, etc, etc, etc. Ele é fechado. Qualquer múltiplo de 7 vai permanecer. O neutro, porque o zero está no grupo, é 7 vezes 0. Inverso, é associativo, mas, portanto, ele é um grupo. Certo, pessoal? Bom, mas vamos falar do que interessa, né? Apesar, depois de tanta definição, vamos verificar como é que funciona o grupo e um cubo mágico. Até então, vocês podem estar perguntando o sentido disso tudo. Grupo, álgebra abstrata, pares, ímpares, blá, 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 blá. Bom, quando a gente vai além dessas regras básicas, algumas propriedades interessantes aparecem. Tá? Então, eu vou pegar a face de um cubo, que é um quadrado, e vou transformar ele num cubo agora. Tá certo? A gente viu que se eu fizer rotação num quadrado, né, ele é um grupo. Vou agora pegar 6 faces e colocar num grupo, num cubo. Isso ainda vai ser um grupo, porque ele vai satisfazer todas aquelas propriedades que a gente já viu. Porém, a cada linha que eu girar e cada coluna, eu vou chamar isso de permutação. Tá? Quanto mais elementos um grupo tem, mais permutações possíveis existem. Bom, vamos agora verificar quantas permutações eu consigo fazer num cubo mágico. Veja o seguinte, um cubo mágico ele tem 8 vértices. Então, se eu tenho 8 vértices, eu posso rearranjá-los de 8 fatorial formas diferentes. Lembra lá, fatorial, análise combinatória. O que é uma permutação, pessoal? Eu vou multiplicar esse número até chegar em ordem decrescente, tá?
Então, o que é, por exemplo, 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 8 fatorial, eu vou multiplicar de 8 até 1. Bom, eu também posso permutar as 12 arestas do cubo. Tá? Eu tenho 12 arestas, posso fazer 12 permutações, então eu tenho 12 fatorial. Bom, cada cubinho ele deve estar numa posição de 3 rotações, tá? É o seguinte, esse cara aqui no canto, eu tenho 3 faces para ele, tá certo? Então, para cada um desses cubos, eu vou ter uma possibilidade de 3 elevado a 8. Cada cubinho de aresta, ele deve estar girado ou não, num total de 2 elevado a 12 possibilidades, certo? Então, eu tenho 12 faces, então 12 arestas, eu vou ter, se eu tenho uma possibilidade de sim ou não dele estar rotacionado, então eu vou ter 2 elevado a 12 possibilidades. Porém, tem o seguinte, apenas um terço desses rearranjos é a orientação correta dos cantos. Tá? Apenas a metade terá a orientação das arestas correta. Apenas metade vai ter uma paridade correta. Afinal de contas, eu não posso quebrar o cubinho, girar ele e colocar ele no canto. Tá certo? Bom, vou pegar todos esses números que a gente viu até agora, fatorial, potência, etc, etc, e vou multiplicar. Então, o número de permutações possíveis no cubo mágico é de mais de 43 quintilhões de permutações. Então, eu pego um cubinho e vou fazendo permutações em relação a ele, eu vou ter 43 quintilhões de possibilidades. Tá bom? Então, veja a animação aí, que eu vou fazendo as rotações e eu vou tendo essas... Cortou de novo. Ah! Deve ser a animação, ela deve pesar um pouquinho. Então, quando for uma animação, eu vou parar de falar, tá? Pessoal, veja que essas permutações, essa permutação é um número gigantesco. Vamos ver alguma curiosidade sobre esse número, tá? Se a gente pudesse realizar todas as combinações possíveis, né, com a velocidade de 1 por segundo, demoraria 1.400 trilhões de anos, supondo que a gente não repetisse nenhuma combinação. Levaria 300 milhões de anos para que a gente pudesse ver todas as posições desse cubo se a gente fosse capaz de ver 1.000 por segundo. Se a gente empilhar uma moeda de 1 centavo 43 quintilhões de vezes... Não. Oi, professor? Pois não? Bom. E se a gente empilhar 43 quintilhões de moedas de 1 centavo, a pilha seria o suficiente para alcançar o Sol e retornar à Terra mais de 219 mil vezes. Então veja que se a gente tentar resolver o cubo de uma forma aleatória... Professor Hugo, tá cortando. Eu não sei se é só para mim. Para mais alguém, pessoal? Aqui tá normal. Mais alguém, pessoal? Tá cortando? Aqui tá super normal, professor. Tá normal. Beleza. Então foi o meu aqui, Tá, tranquilo. Então veja que tentar resolver de forma aleatória não vai funcionar muito bem, tá? E usando a teoria de grupos, a gente pode analisar o cubo e determinar uma sequência de permutações que vai resultar numa solução, que é exatamente isso o que os solucionadores fazem, usando a rotação como sendo uma operação, tá? Bom, e o que o grupo tem a ver com a música? Aí é o que deve ter despertado a curiosidade da maioria. Bom,
Eu posso visualizar um acorde e escrever ele como se fosse 12 notas musicais e desenhar dentro desse acorde um quadrado, tá? Eu vou pegar o exemplo do Dó, que ele está no topo. Então, se eu pegar as notas e escrever elas como sendo um conjunto, eu vou escrever um quadrado dentro desse acorde, e esse cara aí é o que a gente chama, o que os músicos, na verdade, chamam de sétima diminuta. Tá, pessoal? Esse cara é uma sétima diminuta. Esse acorde, ele é um grupo. Os elementos desse grupo é o quê? São as 4 notas. Agora, veja o seguinte. Eu tenho um acorde que são os elementos dessas notas. A operação que a gente vai utilizar nesse conjunto é o que os músicos chamam de inversão, que é basicamente parecida com a adição. A inversão, ele muda o som, porém a nota sempre vai ser um dó. Ou seja, ela é fechada. Então veja o seguinte, eu tenho um conjunto de elementos, que são as 4 notas, eu tenho uma operação, que é a inversão, ela é fechada, tá bom? Como é que funciona? Eu vou pegar esse conjunto, vou colocar ele numa forma de partitura. Então veja, quando eu faço uma movimentação de um acorde, eu tenho uma inversão. Se eu quero pegar a nota e mudo, tem uma outra inversão. Porém, isso sempre vai ser um dó. Ou seja, ele é fechado. Portanto, esse conjunto ele é um grupo. Os compositores usam essas inversões que é para manipular essa sequência de acordes para não ficar sempre aquele som monótono, aquele mesmo som de sempre. Basicamente, eu pego 2 partituras e eu faço as inversões, eu mudo a estrutura desse som para que ele não fique aquele som cansativo. Tá certo? Então, quando eu pego uma inversão e coloco no nosso quadrado, eu vou obter isso aqui. Nada mais é do que fazer uma rotação nesse quadrado. E cada vez que eu rotaciono, eu tenho uma inversão. Certo? Ou seja, eu vou usar a simetria do quadrado para fazer uma nota musical diferente. Porém, continua sendo um dó. Ou seja, se eu pego todo o cubo mágico, para cada face do cubo mágico, eu vou botar uma nota musical. E sempre que eu fizer uma rotação, eu conseguir um novo acorde, eu vou conseguir, finalmente, tocar um cubo mágico. E é assim que a gente toca um cubo mágico. Para cada uma face, eu vou identificar uma nota musical e sempre que eu fizer uma rotação, eu consigo uma nota musical diferente. E é dessa forma que a gente vai tocar um cubo mágico. Certo? Então, pessoal, algumas referências vocês podem encontrar nesses videozinhos bonitinhos aqui no YouTube. Inclusive nesse aqui dá para você ouvir um pouquinho de como é que funciona esse acorde. E obrigado pela presença de todos. Professor Hugo, excelente, excelente apresentação, muito interessante essa relação, essa simetria, né? Queria inicialmente deixar em aberto para se alguém gostaria de fazer alguma observação, tirar alguma dúvida. É uma área para vocês, jovens que estão estudando matemática, essa é uma área, assim, fascinante, né? Trabalhar a teoria dos números, trabalhar a álgebra abstrata, particularmente a aritmética modular. Inclusive, viu, professor Hugo, nós tivemos um webinar, eu acho que há um mês atrás, que a gente falou sobre anéis EM. Bacana. Anéis, principalmente os inteiros módulo M,
observa aquelas relações de números primos, tal, para ver se ela é inversível, se não é. Aí nós tivemos um bate-papo sobre essa relação da aritmética do relógio com outras aritméticas, né, dia da semana, etc. Porque, na É verdade, muito interessante. Eu acho que a matemática funciona sim, muito assim, né, professor? A gente é, usa no dia a dia sem saber que está usando. Então, por exemplo, o relógio é o que a gente viu, é um tá, tipo de grupo, de anel, né? A gente vê isso no nosso dia a dia e não sabe que está é, usando. exatamente. Eu acho essa área muito interessante. Então, tem alguns alunos, inclusive, que já tiveram aí participaram aí de alguns eventos onde havia necessidade de a gente trabalhar essa parte. Interessante. Então, eu acho que quem gosta da parte da álgebra abstrata é um prato cheio aí. Tem muitas aplicações, tem muitos resultados interessantes, e tem muita coisa ainda para discutir, né? Tem, bastante. Muita coisa. Então, a gente É uma viu, área para quem muito, gosta, muito interessante. a gente viu que para trabalhar com álgebra abstrata, se você está interessado, a gente pode trabalhar com aritmética, com geometria, com música. Então, a área é muito Exato. rica. É. E olha e uma coisa interessante de tudo isso é que os conceitos da álgebra abstrata, a gente recebe as primeiras informações aí no ensino fundamental, né? Você vê no próprio ensino fundamental, a gente estuda aquelas propriedades, e às vezes a gente não dá tanto valor para essas propriedades, e ela tem uma importância extremamente, né, fundamental no desenvolvimento de toda essa teoria. Sim. Né? Então, já no ensino fundamental, a gente percebe que todos aqueles conceitos, eles são extremamente imprescindíveis para que a gente possa ter uma formação matemática, né? E a gente não dá tanto valor. Inclusive, professor, muitos Né? daqueles problemas insolúveis da geometria grega foi resolvido a partir foi resolvido após com a álgebra abstrata, né? Que é a trissecção de Exato. ângulo, da duplicação do cubo, etc, etc. Perfeito, exatamente. E outra coisa, quando você falou das geometrias, eu acho que é até poderia ser uma outra palestra sobre as geometrias não euclidianas, que eu acho interessantíssimo, né? Sim. Falar sobre geometrias, assim, geometrias onde a gente quebra o axioma de Euclides, mas é importante para que a gente perceba que a matemática, a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar, e os conceitos devem estar muito bem postos, né? Para que a gente não possa fazer confusão. E a geometria a geometria riemanniana, ela é uma geometria bem interessante, né? E a própria geometria hiperbólica também. Tem que tomar são cuidado curvaturas, que são curvaturas que não são nulas, né? São curvaturas, a geometria riemanniana, curvatura positiva, né? Isso. E a geometria de Lobachevsky é uma geometria mais negativa, é uma geometria negativa, né? É na sela do cavalo, né? Isso. Eu acho isso muito interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer aí, pessoal. Tem a turma aqui que já sabe, eu acho que tem muita gente aqui que já sabe fazer esses quadrados, esses cubos mágicos assim, rapidinho. Tá, eu particularmente, Gente, engraçado que ontem, quando eu divulguei, professor, o tema, muita gente veio brincar, perguntar como é que eu resolvo um cubo mágico. Eu não faço ideia como é que eu resolvo. Eu sei. Olha, você acredita que eu fazia, hoje eu sofro um bocado para fazer. Eu tenho até um livro aqui, ó, chamado O Segredo do Cubo Mágico. Tá aqui. Né? Que é exatamente bem interessante. Mas eu sofri muito para fazer esse cubo mágico. Porque a ideia, eu acho que o grande projeto é você tem que fazer com muita paciência, né? Você tem que observar todos esses movimentos, né? O que você explicou agora. E o engraçado é que o cubo mágico, ele tem
algumas características, algumas propriedades importantes, né? Por exemplo, se você olhar o cubo mágico, eu não tenho nenhum agora aqui em casa, que eu tenho lá no Instituto. Mas o cubo mágico, se você olhar as cores que ficam, você tem aqui o cubo, e cada face, o quadrado, né? Quer dizer, você pega uma face que tem. Você pega uma face do cubo que tem 6 faces, não é isso? 6 pequenas faces. 6 pequenas faces. Se você observar do meio, as cores são exatamente as cores, né? Então, se você tem 6 faces, você tem 6 cores. E a cada face, a face do meio, né? Da face maior, é exatamente uma das cores, né? Se você observar as faces laterais, elas também têm as mesmas cores, né? Sim. Se você observar as faces nas pontas, também tem a mesma cor. Então, tem algumas características que você vai percebendo e entendendo o processo, né, para a resolução. Inclusive, eu tô para fazer um TCC sobre esse tema, que é o cubo mágico, com um aluno, e eu vou puxar a orelha dele que ele tá fugindo aí, é para ter terminado, mas ele tá fugindo. Mas o cubo mágico é interessante, eu acho interessantíssimo, eu acho que porque isso ajuda você a encontrar outras alternativas, né? Outras possibilidades. Olha o meu orientando rindo aí, eu puxando a orelha dele aí. Ele tá aí, é o Tiago Silva, é esse? Pronto, Tiago, olha aí. Tem que aproveitar esse momento para aprender esse negócio, é muito interessante. Ele tá rindo aí, ó. Deixa ele. Mas aí, alguém quer mais fazer algum questionamento? O pessoal tá silencioso. O pessoal aqui é silencioso, rapaz. A turma da matemática é um silêncio danado. O Rubens aí. Rubens, quer fazer alguma pergunta? Bruno, tá aí, ó, Bruno. Quer não fazer uma pergunta? Janaína, que gosta. Janaína gosta de cubos mágicos, quadrados mágicos. Janaíne. Vocês não têm nenhuma pergunta para fazer? Valeu, Igor. Obrigado, velho. Viu? Pronto. Ótimo, eu achei fantástico. Eu acho que essa área eu tenho uma relação muito boa com esse tipo de representações matemáticas. Eu acho fantástico. Tem muita coisa envolvida aí, tem muita teoria matemática envolvida, e isso requer. Matemática requer um pouco de tempo, né? Paciência, para que você possa gerar aquilo que você deseja. Pronto, maravilha. Ok, mais, professor Hugo, foi ótimo, excelente a sua apresentação. Quero contar com você nas próximas, né? Estamos aqui todas as semanas. E vamos, lógico, quando você tiver uma outra oportunidade de falar novamente um outro tema, ou um tema correlato. Vamos pensar em alguma coisa bacana para a gente conversar um pouquinho. Tá certo? Então, aqui já... exatamente, o Rubens está colocando aí, professor, eu já apresentei. Eu fiz uma apresentação aqui, mas não foi o cubo, foi o quadrado, né? Foi o quadrado mágico. Mas incentivar... e inclusive, quando falei do quadrado, também falei da álgebra abstrata, né? Falamos de aritmética modular. Né? Bacana. Mas foi muito bacana. Parabéns aí pela apresentação. Então, pessoal, hoje